Paz do Senhor, meu irmão. Evangelista Miguel de Souza, nome da cidade de Porto Alegre, no estado do Rio Grande do Sul. Quero trazer um assunto hoje muito importante que a gente ouve diariamente sobre este assunto, quesito medo, né? Tem pessoas que têm medo de ser assaltado, tem pessoas que têm medo de viajar de avião, tem pessoas que têm medo de tudo. Vamos aprender, através da palavra de Deus, o remédio para curar o medo, esse medo que assola a tua vida. Você pode observar que um dos sintomas da depressão é exatamente o medo. A pessoa passa a ter aquele medo, pavor. E eu, no meu entendimento, existe dois tipos de medo. É claro que talvez você tenha estudado mais sobre isso e possa apresentar muitas outras classes de medo, tipos de medo. Mas eu queria apresentar dois tipos de medo. Um dos medos que ele é importante para nós, chama-se o medo preventivo. Por exemplo, você vê um fio de cascado, você não vai tocar naquele fio porque você tem medo de levar choque. Medo preventivo. Por exemplo, tem pessoas que sobem num prédio de 20, 30 andar, mas ele tem medo de ir ali próximo da... Ainda que tenha uma grade, mas ele tem medo de se aproximar daquela grade. Isso é um medo preventivo. Ele é necessário para nós. Mas existe aquele medo pavor que as pessoas têm. Por exemplo, medo de sair de casa. E assim sucessivamente. Eu poderia dar muitos exemplos aqui de medo. Talvez eu estou falando para alguém que enfrenta o medo do dia a dia. Tem pessoas que têm medo até quando a noite chega, porque tem dificuldade para dormir à noite, prefere o dia. Vamos ver o que a Bíblia fala sobre o medo. O medo não era para existir. O medo existiu porque nós vamos observar que por que existe o medo? Porque o homem inflige a lei de Deus. O homem inflige o mandamento de Deus. Aí vem a consequência do medo. Quando você vê lá no livro de Êxodo, capítulo 20, não matarás. Qual é a primeira atitude de um ser humano quando tira a vida do outro? É se esconder, porque ele tem medo da justiça. Quando a pessoa comete um assalto, rouba, ele procura se esconder também. Por quê? Porque ele quebrou uma lei de Deus. Não furtarás. E assim sucessivamente. Quando você vai lá para Gênesis, no capítulo 3, a Bíblia diz que quando Adão, na viração do dia, a voz de Deus ecoou no jardim e disse: Adão, onde estás? Ele disse: ouvi a tua voz no jardim e temi, porque eu estava nu. Você vê que ele teve medo. Uma tradução que é a atualizada, ao medo da revista atualizada, diz: eu tive medo. Você vê o medo. Eu estou aqui com uma Bíblia que é Almeida, revista atualizada. É uma Bíblia anotada, uma Bíblia de estudo muito boa. E o versículo que eu escolhi está aqui no capítulo 4 da primeira carta do amado irmão João, capítulo 4, versículo 18. Nesse versículo nós vamos nos deparar com o primeiro antídoto contra o medo. Você precisa vencer esse medo, mas para vencer esse medo você precisa atentar para essa palavra do amado irmão João, conhecido como apóstolo do amor. Primeira epístola, capítulo 4, versículo 18, diz assim: no amor não existe medo. Você vê, atualizado. No amor não existe medo. A tradução corrigida e outras aparece na caridade, mas aqui eu peguei essa linguagem aqui para que você possa entender bem. No amor não existe medo. Então, o antídoto principal para o medo, para vencer o medo, é exatamente o amor. Diz aqui: antes o perfeito amor lança fora o medo. Você vê que duas vezes aparece a palavra medo. Aqui ele vem dizer: ó, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo, pela terceira vez, produz tormenta. A pessoa fica desesperada, causa aquele pavor, né? O medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós encontramos nesse verso 4 vezes a palavra medo. Você vê a importância da palavra de Deus na cura. Você precisa ser curado desse medo que assola a tua vida. Talvez você fale para mim nesse momento: mas eu tenho amor. Nós vamos ver, segundo o grego, existe 4 classes de amor. Existe o amor eros, que é conhecido como amor paixão, aquela coisa da carne, aquela coisa platônica, né?
os entendidos aí sobre amor, os poetas, falam sobre o amor à primeira vista, né? Você vê uma jovem aí, olha para aquele rapaz com aquele corpão bombado, bonitaço, né? E aí começa a gostar dele. Isso chama-se o amor à primeira vista, né? O amor paixão, chama-se o amor eros. É algo que em seguida vai passar, vai acabar essa paixão, né? Vai acabar na primeira frustração, na primeira desilusão, esse amor acaba, né? O segundo amor que nós encontramos, segundo o grego, chama-se o amor estorge, quer dizer, aquele amor interesseiro. Eu não gosto de usar o nome das pessoas porque a mídia hoje ela transforma isso muitas vezes numa guerra, né? Às vezes as pessoas até se levantam contra a gente e discordam daquilo. Mas eu vou fazer uma colocação, vou usar dois nomes de duas pessoas com muito respeito, né? São pessoas que não têm nada a ver comigo. Por exemplo, a Xuxa se apaixonar pelo Pelé. Eu pergunto para você, se Pelé fosse como, por exemplo, eu que sou rodoviário, né? Eu estou falando assim, né? Ela jamais sequer olharia no meu rosto, no rosto do Pelé, por exemplo. Se, por exemplo, ele fosse um gari, com todo respeito, o gari é uma profissão que eu admiro bastante, né? De ver o esforço. Quando eu uso a expressão gari, eu não estou diminuindo eles, porque são profissionais como eu, dentro da minha área. Por isso que eu fiz questão de colocar a minha posição como rodoviário. Mas vamos colocar assim, não diminuindo, de maneira nenhuma, um gari. Porque eu tenho muitos amigos e é uma das profissões que eu acho que é mais injustiçada no nosso país. Pela forma como eles trabalham, pela dedicação, é sol, é chuva, eles enfrentam, é dia de Natal, ano, eles enfrentam sem qualquer problema e ganham um salário que muitas vezes a gente se entristece de ver um país que nem o nosso, né? Mas eu estou vendo uma colocação assim para você entender. Eu pergunto para você, se fosse um gari, a Xuxa se apaixonaria pelo Pelé? Jamais. Então, um amor interesseiro, um amor que leva a pessoa a se dar bem, um amor que a pessoa quer algo em troca. Entendeu? Então esse amor chama-se o amor estorge. Esse primeiro amor que eu falei, o amor eros, não é para cristão, não serve para servo de Deus. O amor estorge também não serve para cristão. Mas eu quero dizer para você que o ser humano, em qualquer circunstância da vida, a maioria deles se encontram num desses quatro tipos de amor, eles se encaixam. Aí depois nós temos o terceiro amor, chama-se o amor filial, aquele amor paterno, aquele amor de pai para filho, de irmão para irmão, aquele amor de amigos para amigos, né? E vem o quarto amor, que chama-se o amor ágape. Esse amor é o amor de Deus. Esse amor de Deus que nós temos que ter uma partícula, porque esse amor ele é de Deus. Mas como Deus é um ser tão bom, ele permite que nós tenhamos uma partícula desse amor na nossa vida. Quando você lê lá no livro de Romanos, o amado irmão Paulo vem dizer que o amor de Deus é derramado em nossos corações por meio do Espírito Santo. Qual seria esse amor? Esse amor ágape, o amor de Deus, né? Quando nós olhamos, amém, a Bíblia Sagrada, ela fala, é muito importante, que o amor encobre multidões de pecados. Esse amor se trata do amor de Deus, que muitas vezes o Senhor libera uma partícula desse, como em Gálatas 5:22, nós temos ali os frutos do Espírito, e nesse fruto do Espírito aparece o amor. Então esse amor que vem ali é o amor que vem de Deus. Nós podemos observar que o amor ele é importante. Você vê que dos 613 mandamentos se resume apenas em dois: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, com toda a tua força. E o segundo amor é amar o próximo como a si mesmo. Aquele moço da lei, aquele doutor, perguntou para o Senhor qual é o grande mandamento. E Jesus apresenta esses dois mandamentos: amar a Deus e amar o próximo como a si mesmo. Então nós estamos vendo aqui, eu vou ler mais uma vez aqui, na primeira epístola de João, capítulo 4, versículo 18, diz assim: no amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora. De repente você tem um amor estorge na sua vida, um amor eros, mas está faltando esse amor filial e esse amor ágape. O que leva muitas vezes um pai a abandonar um filho? Às vezes a circunstância não é tão assim, mas ele abandona. Que nem eu conheci aqui no Jardim Botânico um moço que a sua esposa engravidou e ao teu filho nasceu uma criança com problemas. E quando ele viu aquela criança, ele simplesmente desapareceu e jamais procurou a sua esposa, né? A gente vê que esta pessoa não tem esse amor filial, aquele amor paterno, aquele amor
que leva a pessoa a sofrer pelo outro. Nós encontramos na Bíblia Sagrada vários exemplos de medo, né? Nós vimos lá, como eu já recitei aqui, no livro ali de Gênesis, capítulo 3, você vê que o medo surgiu antes. Se você ler o versículo antes do capítulo 3, você vai observar no capítulo 3, mas antes do versículo que eu recitei, porque o versículo que eu recitei foi esse: a voz do Senhor ecoou no jardim, e Adão, Adão, onde estás? Ele disse: ouvi a tua voz no jardim, e temi e me escondi. Ele se escondeu porque ele teve medo. Ele teve medo. O que levou ele a ter medo? Porque ele não obedeceu esse mandamento. Qual foi o mandamento? Aquele antes. Quando a serpente chegou para conversar com Eva no versículo 1, né? Ela falando ali, e aí em seguida a Bíblia Sagrada vem dizer: não, é que o Senhor disse que o dia que dele comer, certamente morrereis. Então Deus tinha dito: não comereis o fruto. E eles infligiram essa lei: não comereis. Eles comeram. Após comer, a Bíblia diz que então abriram-se os olhos e eles perceberam que estavam nus. Então você observa que quando Deus disse: não comereis, é como você estiver lendo ali o capítulo 20 do livro de Êxodo: não matarás, não furtarás, não adulterarás, né? E por aí sucessivamente. Nós vimos ali, são vários não de Deus, e por trás de um não de Deus existe uma grande bênção. Mas o medo, ele faz parte da vida do ser humano. Você observa no capítulo de número 14, versículo 22, ali do livro de Mateus, Jesus, a Bíblia Sagrada vem dizer que Jesus, após ele está com os discípulos ali, após operar aquela grande multiplicação de pães, ele mandou que os discípulos pegassem a embarcação e passassem para outra margem, enquanto Jesus ia ao monte orar. E Jesus foi orar, mas na quarta vigília, que se compreende essa quarta vigília, no horário, na época, em torno de 3 às 6 horas da manhã. Era a quarta vigília. Na quarta vigília da noite, Jesus desce ali, Jesus começa a caminhar sobre as águas, e quando Jesus se aproxima daquela embarcação, a Bíblia diz que a embarcação era açoitada pelas ondas do mar. E Jesus vem caminhando normalmente na sua soberania, como aquele Jesus que havia, Jesus Deus que havia criado, aquele mar da Galileia. Ele vinha caminhando normalmente sobre as águas. E a Bíblia diz que quando os discípulos viram, gritaram com medo, dizendo: é um fantasma. E Jesus disse: não tem mais, sou eu. Pedro disse: ó Senhor, se és tu, permite que eu vá ter contigo. Jesus disse: vem. Pedro saiu da embarcação e começou a andar. Mas em seguida ele começa a sucumbir na água. E a Bíblia diz que Pedro teve medo. Pela segunda vez nós encontramos, nesse capítulo 14, versículo 22, 23 e 24, duas vezes a palavra medo. Jesus disse àquele moço: porque tem mais homens de pouca fé. Então a gente vê que o Pedro passou por essa experiência do medo. Significa que eu e você podemos também passar por essa experiência do medo, mas que Deus, através da sua palavra, porque o antídoto número 1 é guardar os mandamentos de Deus. Jesus disse: aqueles que guardam os meus mandamentos, eu o amarei e me manifestarei a ele. Você tem guardado os mandamentos de Deus? E os mandamentos de Deus não são pesados. E o primeiro mandamento é exatamente esse: amarás o Senhor teu Deus. Você tem amado a Deus? Quem ama a Deus obedece os seus mandamentos. Quem ama a Deus obedece a sua palavra. Mas você muitas vezes vive uma vida de desobediência à palavra de Deus. Claro, meu amigo, na medida que você inflige os mandamentos de Deus, o medo vai se apossar da sua vida. O medo vai fazer parte do seu cotidiano. Por isso, o segredo é amar a Deus, né? Permitir que o amor de Deus domine a sua vida. Então você vai conseguir vencer este medo. Você vê que Pedro, um grande apóstolo do Senhor, passou por essa experiência do medo. Significa que eu e você não somos diferentes dele. Possamos enfrentar o medo, mas possamos enfrentar, em primeiro lugar, pedindo a Deus que derrame esse amor no nosso coração. Porque o antídoto número 1 para o medo é exatamente o amor. E o segundo, guardar os mandamentos do Senhor. Andar de conformidade com a palavra de Deus. As pessoas que guardam o mandamento de Deus, que vivem no temor ao Senhor, o medo é ausentado, é afastado. Que Deus em Cristo, nesta mensagem, possa trazer no teu coração este amor, em especial o amor filial e o amor ágape, que é o único amor que interessa para mim e para você que somos servos de Deus. Talvez você tenha outro tipo de amor. Quantas pessoas jovens casam com uma pessoa com bastante idade, mas casa porque quer se dar bem, pelo interesse. Esse é o amor estógio. Deus não está neste negócio.
Que Deus em Cristo nos abençoe e até a próxima mensagem.